Boa noite e seja muito bem-vindo. Começa aqui esta edição de Euronews Noite. É o segundo dia da visita de Donald Trump ao Reino Unido. O presidente dos Estados Unidos encontrou-se com Theresa May em Downing Street. Trump promete um sólido acordo comercial à primeira-ministra britânica depois da saída do Reino Unido da União Europeia. O tema da imigração domina as legislativas na Dinamarca. Os dinamarqueses vão às urnas esta quarta-feira. 30º aniversário do massacre na Praça de Tiananmen. Pequim está debaixo de uma segurança apertada nestes dias de homenagem. Na contagem decrescente para as celebrações do Dia D, ouvimos as vozes dos veteranos da maior operação naval de sempre. Donald Trump promete reforçar a cooperação com o Reino Unido depois do Brexit. O presidente norte-americano passou quase todo o dia com a primeira-ministra britânica, a quem não poupou elogios. Garantiu que a aliança transatlântica vai ser ainda mais forte, principalmente no campo comercial. A política económica serviu-se à mesa de Theresa May e Donald Trump, prato principal do segundo dia de visita do presidente dos Estados Unidos ao Reino Unido. Depois de um encontro com empresários, Trump foi recebido pela primeira-ministra britânica no número 10 de Downing Street. O mote da conversa estava dado: a renegociação do acordo comercial entre Londres e Washington depois do Brexit. Nas palavras do chefe de Estado norte-americano, será fenomenal. Senhor Presidente, acordámos no primeiro encontro que tivemos que devíamos conseguir um ambicioso acordo de comércio livre depois do Brexit. Depois das nossas conversas positivas de hoje, o compromisso mantém-se. Estou certa de que a nossa relação económica vai aprofundar-se, cimentada nos encontros que tivemos e nas ideias que ouvimos dos empresários com quem dialogámos há pouco. Enquanto o Reino Unido se prepara para sair da União Europeia, os Estados Unidos comprometem-se com um acordo comercial fenomenal entre os dois países. Há um tremendo potencial neste acordo, provavelmente 2 ou 3 vezes mais do que existe agora. Um potencial tremendo. Ao virar da esquina, centenas de manifestantes protestavam contra a presença de Trump. Com ele estava o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, que Donald Trump preferiu ignorar. Disse que tinha recebido um pedido de encontro, mas que não gosta da carga negativa das propostas de Corbyn, por isso recusou. Trump foi recebido em Londres com manifestações de protesto. Os números não foram tão esmagadores como no ano passado, mas milhares de britânicos fizeram questão de dizer que o presidente norte-americano não era bem-vindo. O líder trabalhista, Jeremy Corbyn, participou nas manifestações. Milhares de pessoas protestaram esta terça-feira nas ruas de Londres contra a visita de Estado de 3 dias de Donald Trump ao país. No entanto, a afluência foi bastante inferior à registada nas manifestações do ano passado contra o presidente norte-americano. As ruas próximas do Parlamento e diante da residência oficial da primeira-ministra foram cortadas pelas autoridades. O líder do principal partido da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, dirigiu-se aos manifestantes chamando-lhes a encarnação viva de uma sociedade democrática. Por isso digo aos nossos visitantes que chegaram esta semana, pensem por favor no mundo que é de paz e de desarmamento. É um mundo que reconhece os valores de todas as pessoas. É um mundo que vence o racismo, derrota a misoginia, derrota o ódio religioso. Trump é um dos líderes estrangeiros menos apreciados. Uma sondagem da YouGov revelou que apenas 21% dos britânicos têm opinião positiva do inquilino da Casa Branca. Não temos de oferecer uma visita de Estado ao presidente dos Estados Unidos. Desde que a rainha está no trono, houve 12 presidentes norte-americanos e oferecer uma visita de Estado a apenas 2. Não há absolutamente nenhuma necessidade de fazer isto. Ao fazê-lo, estamos a dar-lhe um sinal de honra e a normalizar a sua política, dizendo que a sua misoginia, o seu racismo, a sua islamofobia, o seu ódio não importam. O balão do bebê Trump sobrevoa Londres, fazendo parte dos protestos. Já o verdadeiro Donald Trump diz que é amado no Reino Unido e que praticamente não viu manifestações, por isso diz que a maioria das notícias sobre os protestos são falsas. A
Dinamarca e os seus 2 territórios autónomos, as Ilhas Faroé e a Groenlândia, vão a votos esta quarta-feira para as eleições legislativas. As sondagens dão a vitória aos sociais-democratas. As eleições legislativas da Dinamarca são esta quarta-feira e tudo indica que o país escolha mudar o rumo dos últimos 4 anos. As intenções de voto dão desvantagem ao governo conservador e devem colocar no poder os sociais-democratas. Segundo este especialista, os dinamarqueses estão perante uma mudança histórica. Vamos ver uma Dinamarca vermelha, a Dinamarca mais vermelha que vimos desde 1971. Este professor universitário acredita que a Dinamarca do futuro terá mais investimento na mudança climática e continuará com as leis rigorosas no que toca à imigração. Isto quer dizer que vamos ver um governo social-democrata a trabalhar com a esquerda em questões ambientais ou sociais e com a direita em assuntos como a imigração. Vamos, por isso, continuar a ter uma lei de imigração rigorosa e mais financiamento para a mudança climática. As eleições europeias caíram no meio da campanha eleitoral para as legislativas. Os resultados europeus foram a favor do primeiro-ministro Lars Rasmussen, popularidade que não deverá ser refletida nestas eleições nacionais, popularidade que cai para o lado de Mette Frederiksen, que deverá ser o rosto da política dinamarquesa dos próximos anos. A imigração e a mudança climática foram os tópicos mais importantes desta campanha. Segundo as sondagens, a Dinamarca verá uma mudança de poder para a esquerda. Com toda a probabilidade, a chefia do executivo dinamarquês será para um social-democrata, Mette Frederiksen, e pela segunda vez na história do país, para uma mulher. O Supremo Tribunal Espanhol suspendeu a exumação dos restos mortais de Francisco Franco. O pedido da família do antigo ditador para travar esta operação foi aceito por unanimidade. Os restos mortais do ditador espanhol Francisco Franco vão ficar onde sempre estiveram, no Vale dos Caídos. A exumação foi suspensa pelo Supremo Tribunal Espanhol. A decisão foi tomada por unanimidade pelos 5 juízes da mais alta instância jurídica espanhola, depois de analisado mais um recurso da família para suspender o processo. A ideia do governo seria trasladar as ossadas de Franco, do Vale dos Caídos, para o Panteão, no cemitério El Pardo, em Madrid, onde está a mulher. Pedro Sánchez pretende retirar o túmulo do ditador do monumento do Vale dos Caídos, construído por prisioneiros republicanos, agora um lugar de memória e reconciliação. O processo, que começou em junho do ano passado, já foi travado pela família do ditador 14 vezes. O massacre na Praça de Tiananmen foi há 30 anos. A 4 de junho de 1989, os tanques do exército chinês puseram fim a quase 2 meses de manifestações pela democracia e fizeram várias centenas de mortos. 30 anos depois, o governo de Pequim mantém o silêncio. Uma mulher de branco com 2 sacos na mão a fazer face a um tanque. A cena passa-se em Paris e é uma homenagem ao homem que há 30 anos enfrentou os tanques na Praça Tiananmen, em Pequim. É uma iniciativa da Associação ACAT, para quem o atual regime chinês é ainda mais repressivo que o da altura do massacre. Queremos ao mesmo tempo celebrar esta figura e a nova resistência na China, que são os jornalistas, os advogados, as ativistas feministas, os dirigentes sindicais, estudantes. Apesar da sociedade ser hoje muito mais controlada e repressiva do que era há 30 anos, eles continuam a dar vida ao espírito de Tiananmen. A União Europeia lembrou o 30º aniversário do massacre através de um comunicado de Federica Mogherini, alta representante para a política externa. Pequim mantém o silêncio. Não se sabe quantas pessoas terão morrido naquele dia 4 de junho de 89, esmagadas pelos tanques. O New York Times diz entre 400 e 800. Quanto ao homem que tentou parar os tanques, a identidade nunca foi confirmada. Pensa-se que terá sido executado. Foi a maior operação naval de sempre. O dia em que as forças aliadas desembarcaram na Normandia determinou o fim da Segunda Guerra Mundial. Em vésperas das celebrações dos 75 anos do chamado Dia D,
Saiba como tudo foi planeado. É um dos momentos decisivos da história mundial. O desembarque das tropas aliadas na Normandia foi a maior operação militar marítima de sempre, sem precedentes, quer no tempo que levou a ganhar forma, quer na escala de execução. A armada de navios de guerra e outras embarcações foi constituída ao longo da costa sul de Inglaterra. O plano consistiu em criar manobras de diversão para levar os alemães a crer que os pontos de chegada eram outros. A planificação do dia D foi gigantesca. Foram criados subterfúgios para baralhar os alemães sobre a altura e o local em que ia acontecer. Foi até um ponto que criaram uma espécie de exército fantasma para eles acharem que íamos chegar à zona de Calais, que era o percurso mais rápido no Canal da Mancha, e mobilizassem os equipamentos e as tropas para lá. E depois nós desembarcámos noutro sítio. Os artifícios eram cruciais, mas depois era necessário passar pela complexa linha de defesa que os nazis tinham erguido ao longo da costa francesa. Foi a maior operação anfíbia da história. No dia 6 de junho de 1944, desembarcaram na Normandia 156 mil homens com milhares de navios. Tinham pela frente um desafio incalculável. Nada garantia que o dia D ia ter sucesso. Era preciso bater uma muralha atlântica, as tropas dissimuladas, o arame farpado, as minas, as caixas de betão, mas tinham passado anos a planeá-lo. Uma das grandes incógnitas era, obviamente, a reação dos soldados após o desembarque. Para dezenas de milhares de jovens, este era o seu primeiro combate. A grande maioria dos homens nunca tinha estado em combate, ou então tinha uma experiência muito limitada. Eram recrutas, não eram profissionais. Eram jovens que estavam no auge das suas capacidades físicas e mentais. Com isso e o treino intenso que tiveram, acabaram por levar a melhor no dia D. E isto foi apenas o primeiro passo. Os confrontos pelo controle da Normandia duraram vários meses. Vi mortos no barco, vi feridos e soldados ainda em vida. Choravam pela mãe. As pessoas pensam que se reza a Deus. Não, quando morremos, chamamos pela nossa mãe. À medida que ia caindo, vislumbrei o meu tenente atingido pelos mesmos disparos que eu. Estava ainda de pé a ser continuamente alvejado. Quando os tiros pararam, caiu. Já tinha partido. Se não tivéssemos medo era porque tínhamos algum problema. Éramos todos uns garotos. A ordem que tínhamos era correr o mais rapidamente possível para o cimo da praia onde estavam os bunkers. Quanto mais perto chegávamos dos bunkers, menos riscos corríamos. Quando lá chegávamos, mandávamos granadas pelas aberturas. Toda aquela massa de soldados a desembarcar resultou. Foi aí que Hitler perdeu a guerra. Era aí que ele devia ter parado. Foi o que pensei logo no momento. Quando no final vi tudo o que sacrificámos por causa dele. Muitas vezes penso, valeu a pena aquilo tudo? Acho que não. Hoje em dia já ninguém se lembra. Foi tudo esquecido. Não trocava a minha experiência nem por $1 milhão. Mas não voltava a passar por aquilo, nem por $1 milhão. Baixei-me e peguei-lhe na mão. Queria que ele sentisse que não estava sozinho. Ele apertou-me a mão, como a dizer que estava tudo bem. Depois morreu.
Era apenas um rapaz, um miúdo, e estava ali morto. It was just a little boy. Just a little boy. And he was dead. E chegámos ao fim deste jornal. Para continuar a acompanhar a atualidade, pode sempre consultar o nosso site ou então as nossas redes sociais. Como sempre, muito obrigada por ter estado desse lado. Boa noite.